Lição número 3 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Um bloco de parafina em forma de paralelepípedo, maciço e homogêneo, é colocado em um recipiente que contém 800 cm³ de água, ambos em equilíbrio térmico. Isso significa que a temperatura da água e a temperatura do bloco de parafina é a mesma, porque eles estão em equilíbrio térmico. Nesse caso, observa-se que o bloco flutua com 10% de seu volume acima da superfície da água. Então, acima da superfície da água, você tem 10%. Isso significa que se você tem emerso 10%, você vai ter imerso no interior da água 90%. Aí ele está pedindo o item A e o B, que eu não vou ler para vocês porque eu repeti na resolução, tá? Muito bem. Então, o item A diz assim: determine a massa específica da parafina em gramas por centímetro cúbico, sabendo que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, vamos lá. O bloco de parafina de massa específica ρP, flutuando em água com 90% de seu volume imerso, porque o enunciado falou que ele tem 10% imerso. Isso quer dizer que imerso, que vai interessar, é 90%. Ele está sujeito a duas forças: peso, vertical e para baixo, e o empuxo aplicado pela água, vertical e para cima. E como eles estão em equilíbrio pelo enunciado, essas duas forças se anulam. Muito bem. A massa específica da parafina é a massa da parafina dividido pelo volume da parafina. Então, a massa específica da parafina vai ser a massa da parafina vai ser a massa específica da parafina vezes o volume da parafina. Mas acontece que o peso do bloco de parafina é mg. E a massa da parafina é essa daqui, tá? É a massa específica vezes o volume. Então, no lugar desse MP, eu pus ρP, VP, vezes o G. Quem é isso, então? Esse é o peso do bloco de parafina. Peso do bloco de parafina é a massa específica da parafina vezes o volume do bloco de parafina vezes G. Esse é o peso do bloco de parafina. Agora, vamos no empuxo. O empuxo, ele é o peso do volume do líquido deslocado quando ele está imerso. E o peso do volume de líquido deslocado, no caso o líquido é a água, peso então da água vai ser a massa específica da água vezes o volume imerso, que é o volume deslocado, vezes G. Então essa é a expressão do empuxo, que é uma força vertical e para cima, que está agindo sobre o bloco de parafina, que vai ser massa específica da água, volume imerso é 90% do volume total da parafina, que é 0,9 volume da parafina, vezes G. Então, o empuxo vai ser 0,9 massa específica da água, volume da parafina, vezes G. Esse é o empuxo sobre a parafina, vertical e para cima. Acontece que, como eles estão em equilíbrio pelo enunciado, o empuxo e o peso devem se anular. Então, peso igual a empuxo. Mas o peso nós achamos aqui, ó. É ρP, VP, G. Está aqui. E o empuxo está aqui também, ó. É 0,9 ρ água, VP, G. Veja bem, G com G cancela, VP com VP cancela. Vai sobrar ρP, que é a massa específica da parafina, que é pedido, é igual a 0,9 vezes a massa específica da água. Mas acontece que o enunciado forneceu que a massa específica da água é 1. Então, a massa específica pedida da parafina vai ser 0,9 vezes 1, que vai ser 0,9 gramas por centímetro cúbico. Essa é a massa específica da parafina que o exercício está pedindo. Letra B. Ele diz, está pedindo na letra B, que volume de álcool em centímetro cúbico deve ser misturado à água do recipiente para que o topo do bloco passe a coincidir com a superfície do líquido.
E forneceu ainda que a massa específica do álcool é 0,80 gramas por centímetro cúbico. Então ele vai jogar álcool aqui na água, então eu vou ter uma mistura de álcool e água. E ele quer saber que volume de álcool eu devo jogar aqui para que o bloco fique a superfície do líquido conhecida como a superfície superior do bloco. E eles fiquem em equilíbrio, claro. Então, primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a densidade da mistura, porque agora eu tenho álcool, água. Então, a massa específica da mistura é a massa da mistura pelo volume da mistura, que é a total, né? É claro que na mistura, a massa da mistura é a massa da água mais a massa do álcool. E o volume da mistura é o volume da água mais o volume do álcool. Então, a massa específica da mistura vai ser, acontece que a massa é a massa específica vezes o volume. Então, no lugar da massa de água, eu botei massa específica da água, volume de água. E no lugar da massa do álcool, eu coloquei massa específica do álcool, volume do álcool, dividido pelo volume da água mais o volume do álcool. Então, da massa específica da mistura vai ser massa específica da água, foi fornecida 1. Volume de água, está lá no enunciado, 800, mais massa específica do álcool, ele forneceu aqui, ó, 0,80, 0,8 vezes o volume do álcool, que é esse, dividido por volume de água, 800, mais o volume do álcool. Então, a massa específica da mistura, ela vai ser 800 mais 0,8 volume do álcool, sobre 800 mais volume do álcool. Então, essa daqui é a massa específica da mistura água-álcool. Muito bem. Para que o topo do bloco passe a coincidir com a superfície do líquido, ficando totalmente imerso e em equilíbrio, a densidade da mistura álcool-água tem que ser a mesma densidade do bloco de parafina, porque se o bloco de parafina tivesse uma densidade, uma massa específica maior, ele afundaria. Menor, ele flutuaria. Então, para que ele fique em equilíbrio aqui, nessas condições, tem que ser igual. Então, a massa específica da mistura tem que ser igual à massa específica da parafina, do bloco de parafina, que nós já calculamos lá em cima, no item A, está aqui, ó. Massa específica da parafina é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, eu tenho que, para que isso ocorra, a massa específica da parafina deve ser igual à massa específica da mistura. A massa específica da parafina é 0,9 e a da mistura é isso aqui que nós achamos, ó. 800 mais 0,8 volume álcool sobre 800 mais volume álcool, que está aqui. Eu peguei isso aqui, esse denominador, e joguei multiplicando, então vai ficar 0,9 vezes 800 mais 0,9 vezes o volume do álcool. Sobrou do lado direito 800 mais 0,8 volume do álcool. Isso aqui vai me dar 0,9 vezes 800 vai dar 720, mais 0,9 volume do álcool é igual a 800 mais 0,8 volume do álcool. Levando o volume do álcool do lado esquerdo, vai ficar 0,9 volume do álcool, menos, perdão aqui, muita atenção, é 0,8 volume do álcool, tá? Ele foi para lá, ficou 0,8 aqui. Então, aqui é 0,9 volume do álcool, menos 0,8 volume do álcool. Isso aqui vai ser igual a 800 menos 720, tá? Porque esse 800 foi para lá. Então, o volume do álcool vai ser, aqui vai ficar 0,9 menos 0,8, que vai dar 0,1. Então, 800 menos 720 dá 80. Então, o volume do álcool vai ser 80 sobre 0,1. 80 dividido por 0,1 vai dar 800 centímetros cúbicos. Então, o que eu achei? Eu achei que eu devo jogar aqui dentro, na água, um volume de 800 centímetros cúbicos de álcool para que o bloco fique nessas condições. A parte superior dele passe a coincidir com a superfície do líquido, que é isso que o enunciado, o exercício está pedindo. Questão número 4 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, ano 2015.
Um objeto luminoso é colocado a 60 centímetros de uma lente delgada convergente. Então, o objeto está a 60 centímetros da lente convergente. E observa-se uma imagem nítida do objeto projetado em um anteparo distante 120 centímetros da lente, conforme mostra a figura 1. Então, na figura 1 você tem aqui o objeto, essa aqui é a lente convergente, distância do objeto até a lente 60 centímetros, a imagem está lá no anteparo, o anteparo e a imagem estão aqui, a distância de 120 centímetros da lente. Aí ele diz, em seguida o objeto é deslocado de 20 centímetros, aproximando-se da lente, e a imagem no anteparo deixa de ser nítida. Então o que ele fez? Ele pegou o objeto que estava aqui e aproximou ele 20 centímetros da lente. Quando ele fez isso, a imagem deixou de ser nítida. Aí ele diz, para que retorne a nitidez da imagem, para que a imagem fique nítida novamente, é necessário afastar a lente do objeto. Está vendo? Ele indicou aqui, ó, pegar essa lente e levar ela para a direita, conforme mostra a figura 2. Aí ele pede A e B, que eu não vou ler porque eu já repeti na resolução. Então, na letra A, ele pede, calcula a distância focal da lente em centímetros. Bom, aí é super fácil, tá? Veja, você tem o P, que é a distância do objeto até a lente, na primeira figura, figura 1, tá? Então, P é 60 centímetros, e o P', que é a distância da imagem até a lente, é 120 centímetros. Então, o que você tem, então, de novo? P, abscissa do objeto, 20 centímetros, distância do objeto até a lente. P', abscissa da imagem, distância da imagem até a lente, 120 centímetros, e a distância focal F ele está pedindo. Jogando na equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre F é 1 sobre 60 mais 1 sobre 120. Tirando o mínimo 120, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, vai ficar 1 sobre F é igual 2 mais 1, 120 por 60 dá 2. 2 vezes 1, 2. 120 por 120 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então vai ficar 2 mais 1 sobre 120. 1 sobre F é 3 sobre 120. O F vai ser 120 por 3, que vai dar 600 centímetros, que é a distância focal dessa lente que ele está pedindo. Veja bem, você poderia também traçar dois raios notáveis, na realidade um só, de luz da figura para determinar o foco. É muito fácil. Veja aqui está o objeto. Esse primeiro raio aqui, ó, ele incide paralela, sai da extremidade superior do objeto, incide paralelamente ao eixo principal, atravessa a lente convergindo, passando pelo foco, e aqui está a imagem da parte superior do objeto. Está aqui, ó. Você poderia, o outro raio de luz, tá? Ele sai do mesmo ponto, passa pelo centro óptico da lente, não sofre desvio, chega aqui. Então aqui eles determinam a imagem, mas na realidade vai interessar só esse, ó. Objeto, raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, converge na lente e passa pelo foco. Está aqui a localização do foco, ó, 40 centímetros, porque cada espaço tem 20, 20, 40, 60, olha aqui, ó, 20, 40. Então ele está cruzando aqui, então o foco está nessa posição, 40 centímetros, e está aqui, vale 40 centímetros. Muito bem. Na letra B é um pouquinho mais trabalhosa. Ele está dizendo, calcule a distância em centímetros que se deve deslocar a lente de sua posição inicial para que a imagem do objeto projetada no anteparo volte a ser nítida. Então ele trouxe a lente para cá, 20 centímetros para a direita. Que distância você deve deslocar a lente para a direita para que a imagem no anteparo volte a ser nítida? Então, nessas condições, o que você tem agora? Você tem a distância, nova distância do objeto até a lente, que é P, e a distância do objeto até a imagem, que é P'. Veja bem, se você somar essa distância aqui, ó, daqui até aqui, você vai ter 160 centímetros. Muito bem. Então, P mais P' é 160. Como a lente é a mesma, a distância focal é a mesma, então F é 40 centímetros. P mais P' é 160, P' é 160 menos P, e o F é 40. Jogando de novo na equação dos pontos conjugados de Gauss,
1 sobre F, 1 sobre P mais 1 sobre P', 1 sobre 40, 1 sobre P mais 1 sobre o P'. O P', a gente viu aqui, ó, é 160 menos P. Vai ficar 1 sobre 40 é igual. O mínimo eu peguei multiplicando P por 160 menos P. Esse é o mínimo. Então, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando você divide P vezes 160 menos P por P, vai sobrar o 160 menos P. Está aqui, ó. E quando você divide P, 160 menos P, você vai dividir por 160 menos P, vai sobrar o P, que vezes 1 vai dar P. Então, em cima vai ficar 160 menos P mais P. Então, 1 sobre 40 vai ser igual a 160 menos P mais P. Veja, menos P com mais P. Cancela. Vai ficar 1 sobre 40, 160 menos P mais P, sobre P, que multiplica 160 menos P. 1 sobre 40, eu apliquei a distributiva aqui, ó, P vezes 160 e P vezes P. Então, vai ficar 1 sobre 40 é igual a 1 sobre 160, 160P menos 160P'. Equação do segundo grau é 160P menos P quadrado é igual a 160 vezes 40. Tá? Eu cruzei aqui, eu multipliquei 1 vezes isso, 1 vezes 160P menos P quadrado, tá aqui, e multipliquei o 40 pelo 160. Então, vai dar P quadrado menos 160P mais 6.400 igual a zero. Aí eu apliquei Bhaskara, o delta é B quadrado menos 4AC, que vai dar zero. P, ele vai ser menos B menos 160 mais ou menos zero sobre 2. Então, P vai dar 80 centímetros. Seria menos com menos vai dar mais. 160 dividido por 2. Então, a nova distância do objeto até a lente, para que a imagem volte a ser nítida, é de 80 centímetros. Veja bem, é muito mais fácil você também traçar o seguinte raio notável para localizar a lente. É muito mais fácil. Olha aqui, ó. Todo raio de luz que incide passando pelo centro óptico da lente não sofre desvio. Então, vê o que você tem aqui, ó. Extremidade superior do objeto, você traça um raio de luz, passando pelo centro óptico da lente, vai chegar até a imagem. Ele não sofre desvio, ele passa pelo centro óptico da lente. Nessas condições, você localiza aqui a lente, tá? Veja bem, essa lente está a 80 centímetros do objeto. Ó, o objeto está aqui, a lente estaria aqui, ó. Daqui até aqui, você tem 80 centímetros. É muito mais fácil, a resolução assim, muito mais lógica e muito mais coerente. De qualquer maneira, a nova distância da lente até o objeto para que a imagem se torne nítida é de 80 centímetros. Quinta questão da FAMERP. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água a 80 graus Celsius, coloca-se um bloco de concreto de 500 gramas a 20 graus Celsius. Considere o calor específico da água, 1 cal por grama graus Celsius, e o calor específico do concreto, 0,2 cal por grama graus Celsius, e despreze as perdas de calor para o ambiente. Então, esse é o calorímetro, ele está evitando que haja troca de calor com o meio ambiente. Aqui dentro do calorímetro está a água e o bloco de concreto. A água tem massa 500 gramas e está a 80 graus Celsius. Aí você colocou o bloco de concreto que tem 500 gramas de massa e está a 20 graus Celsius. Ele quer: calcule a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius e que quantidade de água a 95 graus Celsius deve ser colocada no calorímetro para que a temperatura final volte a ser 80 graus Celsius. Resolução. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico em graus Celsius. Muito bem. Como não há perda, troca de calor para o meio ambiente, a quantidade de calor cedida pela água, porque ela está numa temperatura maior, 80, ela é negativa porque ela está cedendo calor, somada à quantidade de calor recebida pelo bloco, que é positiva, está numa temperatura menor,
deve ser igual a zero. Em outras palavras, a quantidade de calor que um cede, que é negativa, somado com a quantidade de calor que é a mesma que o outro recebe positiva, deve ser igual a zero. Então, Q do bloco mais Q da água deve ser igual a zero. Que é dado? É dado. Massa do bloco, 500 gramas. Calor específico do bloco, 0,2 cal por grama grau Celsius. Temperatura inicial do bloco, 20 graus Celsius. Para a água, massa da água, 500 gramas. Calor específico da água, 1 cal por grama grau Celsius. Temperatura inicial da água, 80. E a temperatura de equilíbrio, que é a mesma para os dois, é pedido. Muito bem. No lugar da quantidade de calor que o bloco, vai ser massa do bloco, calor específico do bloco, temperatura de equilíbrio, que é a mesma para os dois, menos a temperatura inicial do bloco. A quantidade de calor, a água, vai ser massa de água, calor específico de água, temperatura de equilíbrio, que é a mesma para os dois, menos a temperatura inicial da água. Massa do bloco, 500, calor específico do bloco, 0,2, temperatura de equilíbrio térmico pedida, menos temperatura inicial do bloco, 20, mais massa da água, 500, calor específico da água, 1, temperatura de equilíbrio térmico é a mesma para os dois, pedida, menos temperatura inicial da água, 80, isso é igual a zero. Resolvendo isso, aplicando a propriedade distributiva, isso vezes isso, 500 vezes 0,2 vai dar 100, então vai ficar 100 TE, menos 100 vezes 20, que vai dar 2.000. Então, 100 TE menos, que é TE, tá? Menos 2.000, mais 500 vezes 1 dá 500, 500 vezes TE, 500 TE, mais menos 500 vezes 80, que vai dar 40.000. Então, 600 TE vai ser 42.000. Então, a temperatura de equilíbrio térmico pedida é de 70 graus Celsius. Que nós achamos que se a gente misturar um bloco de concreto de massa 500 gramas a 20 graus Celsius com 500 gramas de água a 80 graus Celsius, a gente vai ter no final, os dois vão ter a mesma temperatura, que é chamada de temperatura de equilíbrio térmico, e que vale 70 graus Celsius. Na letra B, um pouquinho mais complicado. Que quantidade de água a 95 graus Celsius, então eu vou pegar uma quantidade de água que está a 95 graus Celsius e vou colocar no calorímetro para que no final a temperatura de todo o sistema, agora essa nova água, o bloco e a água anterior, volte a ser 80 graus Celsius. Então agora você tem no calorímetro o bloco de concreto que já estava a 60, a gente viu lá no A. Da água que também está a 70, que a gente viu lá no A. Vão trocar calor com a nova massa de água M, que eu vou jogar lá, que está 95, até que no final todos vão ficar com a mesma temperatura de equilíbrio térmico, que eu chamei de telinha E, e ele quer que volte a ser 80 graus Celsius. Pegando os dados, bloco, massa 500, calor específico 0,2 cal por grama grau Celsius, temperatura inicial do bloco 70 graus Celsius, e o telinha, temperatura de equilíbrio térmico de tudo é 80. Água, mesma coisa, massa 500 gramas, calor específico 1 cal por grama grau Celsius, temperatura inicial 70 e a temperatura de equilíbrio térmico que ele forneceu tem que ser 80. E a nova massa de água, que eu não tenho M, calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius, temperatura inicial dela 95, é o que o problema está dizendo, essa água a 95 que eu vou jogar lá dentro, e a temperatura de equilíbrio final é o que ele está dizendo que é 80 graus Celsius. Então, somando de novo as quantidades de calor do mesmo raciocínio anterior, tem que ser igual a zero. Então vai ficar massa do bloco, calor específico do bloco, nova temperatura de equilíbrio menos temperatura inicial do bloco, mais massa água, calor específico da água, temperatura de equilíbrio do sistema menos a inicial da água, mais massa da nova água, calor específico da água, temperatura de equilíbrio do sistema, menos a temperatura inicial da água, igual a zero. Substituindo os valores, MB é 500, CB é 0,2, T'E 80, T0 70, MA 500, calor específico da água 1, T'E 80, T0 70, massa está pedindo a nova massa de água, calor específico da água 1,
temperatura de equilíbrio 80, menos a inicial da nova água 95. Efetuando todos esses cálculos, aplicando a distributiva e efetuando os cálculos, a gente vai ter que 100 vezes 10 mais 500 vezes 10 mais m vezes menos 15 é igual a zero. De onde eu tiro que 6.000 menos 15m igual a zero, então a massa vai ser 6.000 dividido por 15, que vai dar 400 gramas. O que é o 400 gramas? É a massa de água a 95 graus Celsius, que eu devo jogar dentro do calorímetro para que todo o sistema, bloco, água e a nova água volte a ter uma temperatura de 80 graus Celsius. Então essa massa pedida deve ser de 400 gramas de água a 95 que eu tenho que jogar lá dentro, para que o sistema volte a ter 80 graus Celsius. Sexta e última questão da parte dissertativa da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, ano 2015. Um eletricista recebeu a incumbência de decorar uma residência para comemorações de final de ano, utilizando 200 pequenas lâmpadas idênticas, de potência nominal 3 watts, 12 volts cada uma, e ligada a uma rede elétrica de 120 volts. Então, cada uma dessas 200 pequenas lâmpadas, ela vai ter que, para brilhar normalmente, ela vai dissipar uma potência de 3 watts. E para que isso ocorra, ela deve estar ligada, cada uma delas, numa tensão, numa DDP, numa voltagem de 12 volts. As lâmpadas devem ser associadas em grupos iguais, para que funcionem de acordo com as suas especificações, ou seja, cada uma delas deve estar sob DDP, sob tensão de 12 volts. Letra A. Esquematize o circuito elétrico que deve ser montado pelo eletricista. Não é necessário desenhar todas as lâmpadas. Indique quantas lâmpadas há em cada grupo e como serão associadas. Indique também os grupos. Como os grupos são associados para serem ligados à rede elétrica. E a letra B. Calcule a intensidade de corrente elétrica total no circuito em ampere, considerando desprezíveis as perdas de energia nos fios condutores e ligações elétricas do circuito. Muito bem. Então, como é que eu devo ligar em grupo isso aí? Assim, primeiro, na associação série, a corrente elétrica é a mesma, é uma característica da associação série para cada lâmpada. E a tensão, a DDP, ou voltagem, o U total, de 120, ele deve ser a soma das tensões parciais nominais de cada lâmpada, que deve ser de 12 volts para funcionar normalmente. Então, o que você tem? Você tem, para que cada lâmpada, primeiro trecho, tá? Para que cada lâmpada funcione normalmente, eu tenho que associar 10 lâmpadas em série, porque a característica da associação série é que se eu somar as tensões de cada lâmpada, vai dar a tensão total. Como tudo isso está ligado no 120 volts, então, para que cada lâmpada tenha tensão de 12 volts, eu vou ter que ligar 10 lâmpadas em série. Então, esse ramo tem 10 lâmpadas em série. 10 lâmpadas em série vão funcionar normalmente quando ligadas numa tensão de 120 volts. Muito bem. Agora, mas acontece que ele não quer 10 lâmpadas, ele quer 200 lâmpadas. Então, você deve associar 200 lâmpadas. Então, deve ter uma associação paralela de 20 ramos. 20 ramos, cada um desses ramos é esse aqui, ó. 20 ramos, porque 20 vezes 10 vai dar as 200 lâmpadas que o enunciado está pedindo. Pois a característica da associação paralelo é que o U é o mesmo. Então, como aqui cada ramo está numa tensão de 120, se eu associar esses 20 ramos em paralelo, todos eles vão estar na mesma DDP, na mesma tensão de 120, que é a característica da associação paralela. Então, o que eu tenho? Um ramo, 10 lâmpadas, outro ramo, 10 lâmpadas, outro ramo, 10 lâmpadas, até que eu vou ter 20 lâmpadas em paralelo. Tudo isso ligado no 120. Nessas condições, tendo 20 lâmpadas em paralelo, em cada ramo, cada ramo desse, 20 ramos, tá? Em paralelo, cada ramo tendo 10 lâmpadas, no final eu vou ter 200 lâmpadas,
Isso ligado numa tensão de 120 volts. Cada lâmpada vai funcionar normalmente e vai ter 12 volts cada uma. Então, os 20 ramos de 10 lâmpadas em série, os 20 ramos de 10 lâmpadas em série, devem ser associados em paralelo e ligados a uma tomada de 120 volts. Assim, como que é o enunciado, você vai ter 200 lâmpadas funcionando normalmente. Na letra B, mais simples, ele diz: calcule a intensidade de corrente elétrica total no circuito, total em amperes, considerando desprezíveis as perdas de energia nos fios, condutores e ligações elétricas do circuito. Muito bem. Pelo enunciado, os valores nominais de cada lâmpada são 3 watts e 12 volts. Então, cada uma, baseado nos valores nominais, será percorrido por uma corrente elétrica fornecida por P igual a I vezes U, P é 3, o I a gente vai achar, U é 12, 0,25 ampere. Então, cada lâmpada é percorrida por 0,25 ampere. Acontece que cada ramo que está em série, a corrente é a mesma, é característica da associação em série. A corrente que passa por uma lâmpada é a mesma que passa por todos na associação de série. Então, eu tenho 0,25 ampere. Cada lâmpada, então, em cada ramo também eu vou ter 0,25 ampere. Então, aqui eu tenho 0,25 ampere no primeiro ramo, 0,25 no segundo e assim por diante nos 20 ramos, tá? Então, é claro, se eu tenho 20 ramos e cada ramo percorrido por 0,25, se eu multiplicar 20 por 0,25, eu vou descobrir o I total, que é fornecido pela fonte de tensão aqui, ó. Essa fonte está fornecendo 5 amperes, 5 amperes, 5 amperes. Quando ele chega aqui, ele vai se dividir em 0,25, 0,25, em cada ramo passa 0,25, que se juntam aqui forma 5 amperes de novo. Então, nessas condições, a corrente total que ele está pedindo é de 5 amperes.